Evangelho de Lucas, capítulo 1. Nós vamos fazer a leitura do verso 26 ao 45. E eu quero trazer algumas aplicações. Depois do verso 26 ao verso 38, do verso 39 ao verso 45, é uma informação muito importante para esse texto. Mas nós vamos fazer a meditação mesmo do verso 26 ao 38. Amém? Todos encontramos? Amém. E o texto diz assim: no 6º mês, o anjo Gabriel, enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parente, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Amém. Amém. O nascimento de Jesus foi profetizado no jardim do Éden. O nascimento de Jesus não é um plano B de Deus, como alguns imaginam, às vezes na sua fé inconsciente, de que Deus tinha colocado Adão e Eva no jardim do Éden e esse projeto deu errado, então Deus teve que fazer um remendo, então teve que vir a promessa do Salvador. Não! A promessa de Jesus, o acontecimento de Cristo, Jesus Cristo é eterno. Ele foi profetizado sobre o jardim do Éden em Gênesis 3,15 por causa do pecado do homem, mas Jesus não é o plano B de Deus. Deus, em sua santíssima sabedoria, sabia de todas as coisas, inclusive sabia que o homem pecaria e que Jesus Cristo seria o único que podia fazer a religação entre o humano e o divino. O nascimento de Jesus foi profetizado no jardim do Éden.
Os patriarcas apontaram para esse dia, todos eles: Abraão, Isaque, Jacó. Todos eles tiveram a sua missão pontual, mas todos eles tiveram a sua missão messiânica, e todos eles apontaram para Cristo. José no Egito, Moisés, Josué, Samuel, Davi, todos eles apontaram para Jesus. Os patriarcas apontaram para esse dia. Os profetas descreveram esse momento. Isaías, Jeremias, todos eles falavam de juízo por causa da queda do povo. Deus colocava juízo de sofrimento, mas todos eles entendiam claramente que só o Cristo, o Filho de Deus, poderia vir e consertar o caráter interno de uma nação. Isaías 9:6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Isaías 53 fala do cordeiro sofredor, falando no capítulo 9 de um menino que nasceu, e no capítulo 53 de um cordeiro, falando da mesma pessoa. Os profetas descreveram esse momento. Todo o Antigo Testamento foi uma preparação gloriosa para o nascimento de Jesus. Ele não nasceu por acidente. Os tempos, as épocas, a palavra, os governos, todas as coisas foram convergidas por Deus, que é completamente dono de todas as coisas, e todo o Antigo Testamento foi preparado para esse glorioso acontecimento. Os gregos, através dos gregos, Deus deu ao mundo uma língua universal, e você pode ver na Bíblia que quando Jesus foi crucificado, também foi escrito: esse é o Filho de Deus, em grego. Os gregos deram uma língua original, universal para eles, e todas as vezes que os gregos tomavam uma cidade, eles então montavam nessas vilas algo chamado eclesia, que era um grupo de pessoas que ensinavam aquela vila dominada, aquela cidade dominada, a falar o grego. É mais ou menos como hoje o inglês dos nossos dias. Todos falavam grego. Os gregos dominaram a região da Palestina em 333 a.C., quando Alexandre Magno derrotou os persas. Eles entraram e dominaram toda aquela região, preparando as coisas para a vinda do Salvador. Meus irmãos, todo o Antigo Testamento foi uma preparação para esse glorioso acontecimento. Através dos romanos, Deus deu ao mundo uma lei universal e um caminho aberto. Meus irmãos, em 69 a.C., os romanos dominaram os gregos e tomaram toda a região da Palestina. E Deus tinha um projeto com isso. Quando você lê os textos de Daniel, a estátua de Daniel, a visão de Daniel, mostra os pés de barro, falando dos romanos. E eles dominaram toda a região, colocando leis. E eles dominaram toda a região, colocando caminhos abertos. Nos dias de Jesus, todos poderiam ir e vir, porque os caminhos estavam abertos. Nos dias que os discípulos foram enviados, o ide, todos poderiam ir e vir, porque os caminhos foram abertos. Não haviam mais divisas fechadas, poderia-se ir e vir. Deus preparou todas as coisas para o nascimento do Filho. Através dos judeus, Deus deu ao mundo uma revelação sobrenatural, porque para os judeus, Deus deu os profetas. Para os judeus, Deus deu a palavra. Para os judeus, Deus deu o tabernáculo e o templo. Para os judeus, Deus deu a profecia, a promessa. Deus preparou todas as coisas. Quando aqui nessa igreja, nesses cultos, nesse ano de 2024, nós estudamos profundamente sobre o tabernáculo, sobre as laterais do tabernáculo, sobre as 4 coberturas, todo o significado. Nós sabemos que Deus de antemão já falava do seu Filho que viria. Na plenitude dos tempos, Deus enviou o anjo Gabriel para comunicar esse glorioso dia. Os anjos fazem parte dos trabalhos de Deus. Em todos os momentos nós vamos ver os anjos trabalhando. Há um texto de Jó que fala que quando Deus criou
o céu, a terra, o mundo, os anjos, os filhos de Deus estavam lá para olhar e festejar. Os anjos estão em todos os momentos, anunciando, levando mensagens. Na noite em que Jesus nasceu, os anjos fizeram festa e cantavam Hosana ao Rei. Quando Jesus venceu Satanás e o mandou embora no deserto, depois dos 40 dias de jejum, a Bíblia diz que os anjos vieram e o serviram. Os anjos fazem parte da caminhada cristã, porque um anjo tirou Pedro da prisão. Um anjo também veio nesse período em que estava tudo convergido, a plenitude do tempo, o tempo kairos de Deus, pleno. E ele trouxe a mensagem exatamente no tempo certo. Deus não comete erros em pessoas, e Deus não comete erros também em tempos. Deus traz a sua mensagem em tempo oportuno. O cronos de Deus, o tempo da oportunidade estava se formando. O verso 26, no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré. O anjo Gabriel já anunciara o filho tardio do casal sacerdotal Zacarias e Isabel. O anjo Gabriel já tinha levado uma mensagem de milagre para esse casal que já tinha perdido as esperanças. Estava se convergindo sobre a terra um tempo de renovo, um tempo de milagre, um tempo de uma nova mensagem, onde Deus estava quebrando os antigos paradigmas de que tudo tinha que ser fatalmente daquela forma, e Deus estava quebrando e começando um tempo novo na vida do sacerdote Zacarias e Isabel. Agora o anjo Gabriel anuncia o filho primogênito de uma virgem. O primeiro milagre é de alguém que era estéril. O segundo milagre é de alguém que ainda não era casado. Estava desposada, noiva. O anjo Gabriel é mensageiro de Deus para comunicar eventos muito importantes. Esse mesmo anjo também aparece no texto de Daniel, capítulo 8, trazendo uma visão para Daniel. Esse mesmo anjo também aparece em Daniel capítulo 9, verso 21, falando com Daniel. O mesmo anjo é o anjo de milagres, de mensagens, de visões. O capítulo 27 diz assim: a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. O nome era popular porque ela vinha e ela seria representante de todas essas mulheres. O anjo não é enviado a Roma, a sede do poder político da época. O anjo não foi enviado a Jerusalém, a sede do poder religioso sacerdotal. O anjo não é enviado ao palácio para falar aos poderosos e aos ricos da época, mas é enviado a uma jovem noiva de um homem pobre, numa cidade marcada, pelo desprezo. Nazaré era uma cidade onde ninguém queria morar, era uma cidade onde ninguém queria ficar, não havia futuro. A cidade de Nazaré, com uma população de apenas algumas centenas de pessoas. Nazaré era tão obscura que nunca é mencionada no Antigo Testamento em nenhum lugar. A menção de outras cidades no Antigo Testamento, nessa parte da faixa de Gaza, da Palestina, mas Nazaré não é citada em nenhuma vez por nenhum dos profetas, nem maiores e nem menores, mas ela estava lá. Nunca foi citada nem no Antigo Testamento. Nazaré não estava nem na lista de Flávio Joséfos, das 56 cidades da Galileia que ele cita no seu livro. Ele não cita Nazaré. Era uma cidade do desprezo, onde não tinha, ninguém queria morar, onde ninguém queria ficar, onde ninguém queria ser chamado de esse de Nazaré. Esse é Nazareno. Nazaré tampouco é mencionado no Talmud, que lista 63 cidades. Era uma cidade obscura,
uma moça pobre, nova, desposada, que morava num lugar onde ninguém queria morar. Maria foi visitada por um anjo, foi escolhida por Deus para uma missão. Meus irmãos, o ventre que guardou o maior de todos os tesouros não era de uma princesa. Não existe maior tesouro do que o Filho de Deus no ventre de uma mulher. E esse ventre não era da família real, não era da realeza de Jerusalém, não era sacerdotal de Jerusalém, não era de uma princesa, filha de um rei, mas era de uma virgem comprometida a casar-se com um carpinteiro de Nazaré. Eu desejo que enquanto que eu vou mencionando essas palavras, que Deus fale ao seu coração e você vai transformando essa mensagem para algo para você. Deus sempre ministrou essa igreja a partir do altar, e Deus vai ministrar o teu coração, segundo o Espírito Santo. Isaías capítulo 7, verso 14, é a promessa do Cristo. Isaías 7,14, portanto o Senhor mesmo vos dará um sinal. Que sinal que é esse? Eis que a virgem, uma virgem, conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel, que significa Deus conosco. O Deus tabernaculou. Quando Deus fala com Moisés, lá em Êxodo 19, Ele diz: eu quero fazer de vocês uma nação de sacerdotes, eu quero morar entre vocês. E quando a palavra em hebraico aparece morar, estar entre vocês, essa palavra diz: eu quero tabernacular. E quando a palavra diz que Jesus entraria, que Jesus viria, Ele entraria numa mulher para nascer humano, a palavra diz que Jesus tabernaculou em carne, para habitar entre nós. Quando Jesus foi pego naquela quinta-feira de noite, na noite da ceia, antes da crucificação, Jesus diz: eu sempre estava entre vocês, ensinando. Para provar que de fato a profecia se cumpriu, Ele tabernaculou e Ele estava entre nós em carne. Em hebraico a palavra virgem é almah, que significa jovem casado. Lá no hebraico original, a palavra lá em Isaías 7,14, um sinal, esse que uma virgem conceberá, lá no hebraico é almah, e almah é uma virgem. Quando a Bíblia é traduzida para o grego, eles usam no lugar da palavra almah, eles usam a palavra partenos, que significa uma virgem. A palavra se cumpriu. Deus é proposital, Deus é poderoso, e a palavra se cumpriu. O anjo trouxe a resposta para a mulher certa. Verso 28. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Maria é com certeza uma das mulheres mais interessantes das Sagradas Escrituras. Com certeza. É uma das mulheres mais interessantes da história da igreja. É uma mulher que foi usada por Deus para trazer o seu filho a esse tempo, a essa terra. Nenhum espírito tem legalidade ou autoridade no mundo espiritual se ele não entrar em carne. Por esse fato também o Espírito Santo precisou entrar na carne, e ele entrou na igreja, que é o corpo de Cristo, e Jesus precisou entrar na carne para que ele se manifestasse entre os homens. Maria é com certeza uma das mulheres mais interessantes das Sagradas Escrituras, e ao longo da história, dois extremos podem ser vistos em relação a essa mulher. Aqueles que colocam ela numa posição acima do que as Escrituras revelam, chamando ela de Mãe de Deus, Imaculada, Intercessora, Corredentora e Rainha do Céu. Mas também tem o outro lado, e aqueles que não dão a ela o reconhecimento justo que a palavra de Deus menciona, dizendo agraciada,
você é uma mulher cheia de graça. Entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Nosso irmão o apóstolo Paulo diz que se Deus é contra nós, quem será por nós? E o anjo disse para essa mulher: Deus é contigo. Essa missão não é sua, essa missão é do Pai, essa missão é tua. Deus é contigo. E essa saudação do anjo tem três pontos aqui. Primeiro, alegra-te. A alegria não é gerada a não ser que nós nos esforçamos para ela, porque o texto aqui é uma ordenança: alegra-te. Você precisa gerar. Isso não significa que nós vamos nos concentrar e nós vamos gerar essa alegria, mas o texto significa que você é responsável por você gerar uma liberação da alegria para você aceitar essa palavra. Se você ouve a palavra de Deus entristecido, de coração fechado, você não vai conseguir conceber ou engravidar da palavra. Por isso que a primeira ordem desse anjo é: alegra-te. Você precisa estar alegre, senão você não vai entender. O segundo ponto que o anjo traz para essa mulher é muito favorecida. É a situação espiritual em que Deus tinha elegido ela, que ela já estava. Ela não deveria se esforçar para ser muito favorecida. O anjo está trazendo e dizendo: você já é muito favorecida. Deus colocou isso sobre você. Não é algo que você produziu, mas Deus disse que você é muito favorecida, e ainda o Senhor é contigo. São três coisas que precisam uma da outra. Se alguém se alegra e entende que é muito favorecido, mas o Senhor não é com ele, de nada adianta ser alegre nem favorecido. Nós precisamos que o Senhor seja conosco, porque a Maria também significa e simboliza a igreja. A Maria significa a igreja de Jesus caminhando, a igreja de Jesus recebendo Jesus, a igreja de Jesus gerando Cristo para o mundo. Maria representa tudo isso. Então alegra-te, a alegria do Senhor é a nossa força. Muito favorecida, o Senhor é contigo. Deus encontrou a pessoa certa para a missão. A sua humildade e a sua coragem atraíram a missão de Deus para a sua vida. Você pode ver em toda a Escritura, Deus jamais chamou alguém sem coragem. Eu me lembro do Gideão, um homem inteligente, um homem que sabia andar pelas pedras nos seus dias. A Bíblia diz: enquanto os filisteus saqueavam as colheitas, o homem estava malhando o trigo no lagar e estava comendo bolo. Homem de coragem. Deus chama o Gideão, Deus chama pessoas de coragem. A covardia jamais produziu frutos no reino de Deus. Essa mulher era corajosa. Verso 29. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e se pôs a pensar no que significaria essa saudação. Entre o profeta Malaquias e a manifestação do anjo para Zacarias no turno em que Zacarias estava ministrando, há um silêncio profético de 400 anos. 400 anos, naquele período em que as pessoas não viviam muito mais do que 50 anos, muitas gerações tinham se passado sem ver um milagre, sem ver a Shekinah do Senhor, sem ver a presença, sem entender. Então milagres, aparição de anjos, visões, Deus interferindo na história, era apenas história contada de geração para geração. Não se via isso mais. Esses dias em que Maria estava vivendo são dias muito parecidos com os dias de Eli, Ofni e Finéias, em que a Bíblia diz que Deus já não falava mais e a lâmpada do Senhor havia se apagado em Jerusalém. Mas Deus estava buscando sobre a terra pessoas que estavam guardando infidelidade no seu coração. E Deus encontrou.
Nós levamos em consideração esse período de silêncio profético em que não havia sinais de anjos, não havia sinais de milagres. E talvez uma moça de 14, 15 anos recebe a visita de um anjo. É completamente justo quando Lucas diz que ela perturbou-se. Talvez eu e você entraríamos em parafuso. Então, quando a Bíblia diz que perturbou-se, ainda é pouco diante da nossa fraqueza. Ela viu um anjo, ela sentiu um anjo. Não é possível que um anjo apareça para alguém sem que ele traga consigo a atmosfera do céu. Essa mulher sentiu a atmosfera da presença do Pai. Onde tem um anjo, também tem um sentimento do céu. Ela estava diante do céu, estava diante do trono de Deus, diante de um anjo. Perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Só uma saudação. O temor de Maria não é de incredulidade, mas de êxtase diante da grandeza dessa revelação. Quando você vem aqui num culto e você recebe uma palavra e dentro de você sente assim como se algo abrisse dentro de você, algo que você não consegue falar com palavras, você não traduz isso em português, mas você recebeu aquilo, caiu dentro de você, abriu janelas interiores, você entendeu algo profundo e você vai para casa com aquela revelação e aquilo traz para você algo novo. Imagina diante de um anjo que essa mulher recebeu. No verso 29, ela porém ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e se pôs a pensar o que significaria essa saudação, mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eu nunca contei, mas os vários autores que eu já vi afirmando, dizem que há nas Escrituras 365 vezes escrito não temos. Então, de tantos autores afirmarem, eu creio que de fato tem. Uma vez para cada dia do ano. Não temas, não temas, não temas. Nós precisamos temer diante do perigo do pecado. Nós precisamos temer, o apóstolo Paulo diz, fugir da aparência do mal. Nós precisamos temer por andar em caminhos errados, mas não temer diante daquilo que Deus nos pede para fazer. Meus irmãos, quantas vezes as pessoas temem, elas têm medo de cumprir uma palavra, de obedecer aquilo que Deus pede. Mas para andar no pecado está tudo certo, ela vai com muita alegria. Deve ser ao contrário. Nós precisamos entender com graça quando Deus pede algo de nós, quando a igreja precisa dar um passo de fé, quando o ministério precisa dar um passo de fé. Não temas, Deus está contigo. Nós precisamos temer em ficar sem a presença. Nós precisamos temer diante de Icabode, acabou-se a glória de Israel, mas não diante da presença de Deus, diante da missão. Não pense que isso aqui foi fácil para ela, isso foi um desafio. O texto de Deuteronômio 22, o Êxodo 22, diz que se uma moça era encontrada grávida, ela precisava ser apedrejada. Então alguns autores bíblicos ou comentaristas bíblicos afirmam que por causa do Império Romano sobre os israelitas naqueles dias, então eles não podiam matar quando se encontrava tal situação. Mas eu fiquei calculando um pouco comigo, por que o José queria fugir? Não me faz sentido isso. Então a pena de morte para alguém encontrado grávida, sem casamento, estava valendo. Por que ele quis fugir? Meus irmãos, muitas vezes por muito menos, as pessoas se acovardam diante da missão e não têm posicionamento. Essa moça, alguns afirmam que ela tinha 12, 13 anos. Alguns comentaristas afirmam que ela tinha 14, 15 anos. Era uma moça nova. O
texto diz: mas o anjo lhe disse, verso 30, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Quantas vezes as pessoas procuram graça diante dos homens? Ser bem quisto, ser bem visto, ser elogiado, ser bajulado por pessoas. Você precisa buscar graça diante de Deus. E no verso 30 há aqui uma explicação do anjo. O escritor Leon Morris diz: é um total mal entendido diante de Deus traduzir as palavras achaste graça diante de Deus por a Ave Maria cheia de graça. Leon Morris diz que é um total bem mal entendido, e passar a entendê-las no sentido de que Maria havia de ser a fonte de graça para as pessoas. Jamais, porque a palavra charismata, graça, favor, portas abertas, é a mesma palavra que Macários, bem-aventurado, portas abertas com Deus. A graça vem de Deus e não de uma pessoa. A graça vem só do Pai. Ele é o único que pode nos dar graça. É um favor imerecido para pessoas imerecedoras, graça. A graça pode brotar, mas nós não somos fonte de graça. Nós podemos passar com graça as coisas para outras pessoas, mas nós não somos a fonte da graça. Nós podemos brilhar, mas nós não somos o sol. Maria não é a fonte de graça. Ela é uma mulher bem-aventurada por Deus. Ela achou graça diante de Deus, mas ela não é cheia de graça. Ela é uma pessoa comum, uma mulher usada por Deus. No verso 31, eis que conceberás e darás à luz um filho. Você imagina essa palavra entrando pelos ouvidos dessa moça, dessa mulher, isso estralando cada milímetro de entendimento e consciência, enquanto que a palavra discipa o coração. Imagina essa palavra estremecendo essa mulher por dentro, a alma, o espírito, o ser, o corpo, como uma árvore balançada de um lado para o outro num dia de vento forte, estremecendo. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus, Emanuel. Nós lemos essas palavras, isso às vezes é uma coisa tão simples. É mesmo, o anjo falou, tudo certo. Vamos imaginar um pouco o que deve ter passado no coração dessa mulher. O coração batendo a mil, pelo fato dela ter tido um encontro com o anjo. O coração batendo a mil, respiração forte, por causa de uma mensagem que o anjo falou com ela. E quando esse anjo fala para ela que ela teria um filho, como entender isso de forma natural? Não é possível. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. É os detalhes do Salvador. Ele é o Salvador do povo. Verso 32, este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Jesus é incomparavelmente grande em poder, em grandeza, em soberania, excelsitude, incomparavelmente grande. Ele é Deus de luz, Ele é luz de luz, Ele é coigual, coeterno, consubstancial com o Pai. Ele é Deus. Jesus Cristo é a exata expressão do ser de Deus. Ele diz em João: eu e o Pai somos uno, coigual, coeterno, consubstancial. Ele é a exata expressão do ser de Deus. Ele é o resplendor da glória do Pai. Quem olhava para Ele, viu o Pai. Uma estranha magnitude que começou em um estábulo e terminou numa cruz. Uma estranha magnitude que começou numa profecia dada
a uma virgem e terminou num sepulcro. Uma estranha magnitude de alguém que desceu para ser ensanguentado e moído e voltou. Estranha magnitude. Uma estranha magnitude que começou em um estábulo e terminou numa cruz, e no meio desse tempo é carregado de sofrimento, opróbrio e tristeza. Não viam beleza nele. Foi cuspido ao ir para a cruz. Mas ele é filho do Altíssimo. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Por que ele é chamado filho de Davi? Por causa de um trono duradouro, por causa de alguém que buscou a presença de Deus. Davi era habilidoso em voltar-se para Deus em quebrantamento. Ele era a exata expressão do Espírito que vive diante do Pai. Volta-se para o Pai, quebranta-se, corrige o caráter, muda-se. Ele é chamado de filho de Davi. Ele é o Filho do Altíssimo. Ele é eterno. Ele é eterno e seu reino não terá fim. 33. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Quando o texto de Apocalipse vai se encerrando, e Apocalipse não é o final das coisas. Quantas vezes Satanás perturbou e conspurcou, sujou, colocou um fantasma em cima da palavra Apocalipse. A palavra Apocalipse não significa fim, a palavra Apocalipse significa começo. E quando no capítulo 22 vai se encerrando e fechando-se a porta da graça e da visão para João, o final do 22 diz: Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o começo, Ele é o fim, Ele é eterno. Ele é eterno. Meus irmãos, Jesus não apareceu na história quando Ele nasceu de Jesus. Ele estava sempre com o Pai. Jesus deixou a sua glória para nascer como homem, mas Ele sempre existiu. Meus irmãos, é por isso que numa casa de cristãos não há uma árvore de Natal penduricada com bolinhas, com um Cristo bebezinho deitado numa manjedoura, porque Ele não é mais uma criança dependente. Nós não temos na nossa casa uma manjedoura simbolizando um Cristo lá dentro, porque Ele não é mais uma criança dependente de leite materno. Da mesma forma, nós também não temos na nossa casa uma cruz com um Cristo ensanguentado, porque Ele venceu a morte. O texto do Apocalipse diz que Ele é Senhor dos senhores, Rei dos reis. Na sua coxa está escrito Senhor dos senhores, Rei dos reis. Olhos de fogo, língua de fogo. É assim que é a aparência dele hoje. Não é mais um bebê e nem mais um Cristo ensanguentado. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Jacó é um homem escolhido por Deus, assim como Deus escolheu Maria para gerar Cristo. Jacó foi usado por Deus para gerar 12 filhos, e Deus tem 12 filhos, Deus tem 12 tribos. Essas 12 tribos são a nação de Israel. Por isso que o texto aqui diz a casa de Jacó, que significa a igreja. Ele reina para sempre, Ele é Deus, Ele é governo, seu reino não terá fim. 35. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Nós podemos pedir para Deus que Ele nos responda as nossas questões. Essa é uma questão não compreendida por Maria. O verso 34, então disse Maria ao anjo: como será isto,
pois não tenho relação com homem algum, não sou casada. Como isso? Como que de mim vai nascer uma criança? É uma resposta muito rápida de alguém que tem uma sinceridade inocente no coração. É muito rápido. Como que eu vou estar grávida se eu não tenho marido? É muito simples e muito justo. E Deus responde a ela por meio do anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Filho de Deus. Ele é o único humano a entrar nesse mundo sem herdar o pecado original de Adão e Eva. O único. Todos os outros e nós entramos no mundo e temos sobre nós a herança de Adão e Eva. Entramos nesse mundo, abrimos os olhos, já somos herdeiros de maldições que vieram dos nossos pais. Mas Ele não. Ele não traz herança maldita de Adão e Eva. Ele não traz herança maldita do povo de Israel. Ele não traz herança maldita de Davi. Porque ele é semente da mulher e não semente de homem. Ele é semente da mulher e não do homem. Deus o gerou dentro daquela mulher e ele é gerado pelo Espírito Santo. Da mesma forma, o Espírito Santo gera Cristo em nós também. O Cristo de Deus é gerado no coração de uma pessoa pelo Espírito Santo. Depois que vem o sangue limpa, liberta. Então vem o Espírito Santo e gera Cristo em nós. O Espírito Santo no corpo, na igreja, gera Cristo na igreja. Em algum tempo essa igreja que é ministrada pelo Espírito Santo começa a se parecer com Jesus em todas as obras, porque o Espírito Santo gera Cristo em nós. A concepção de Jesus foi sobrenatural do Espírito Santo. O Espírito Santo desceu sobre Maria e ela foi envolvida com a sua sombra. O texto lá do Salmos diz: quem habita na sombra do Altíssimo. Não é aquele que acampa de vez em quando, mas aquele que habita na sombra do Altíssimo. Salmo 91, e nele descansa. Não é à toa que uma palavra dessa vem sobre essa mulher. Esse texto do Salmo 91 diz: você vai ver apenas a morte passando, apenas os ímpios caindo, mas você não será atingido, porque você habita na sombra do Altíssimo. Ela passou a habitar na sombra do Altíssimo. O poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer ser chamado Filho de Deus. Não era filho dela, era filho de Deus, filho do Criador, filho do Pai. Vocês já ouviram muito isso nas nossas aulas de doutrinamento. Eu gosto de repetir muito isso. Quando Deus fez o homem, Deus colocou a mão no pó. Quando Deus criou o homem, Deus colocou as mãos no pó, no barro. Deus colocou a mão no barro e fez o homem. Quando Deus veio salvar o homem, Deus entrou no barro. Jesus entrou no barro, entrou no pó e na cinza. Ele teve um corpo humano. Ele foi 100% divino, porque ele é filho de Deus, mas 100% humano, porque ele nasceu de uma mulher. Então a gente vai ver no verso 36 que Deus também confirma as coisas. Essa semana eu estava lendo no livro do pastor Cote, A Oração do Justo, e ele faz uma afirmação muito interessante. Ele diz que quem fica correndo atrás de sinais provavelmente não está na unção, nem na missão e nem na visão. Quem fica correndo atrás de sinais é porque os sinais já fugiram da pessoa. Maria não precisa correr atrás de sinais. Deus dá o sinal, sem que ela pergunte. Ela fez a pergunta no 34, como que vai ser isso? Mas ela não faz nenhuma outra pergunta.
O anjo traz resposta, 36. E Isabel, tua parente, igualmente concebeu um filho na sua... milagre! Miraculo é coisa sobrenatural. Sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril, não tinha rede social, não tinha carta, 6 meses grávida, Maria não sabia, eram primas. Deus escolheu uma família sacerdotal para isso. Eram primas. E o anjo diz: já 6 meses a tua parente, a Isabel, já está grávida, e o João Batista já está chegando já. É uma prova, é um sinal. 37, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Não é aquilo que o evangeliquez inventa para crer, não é aquilo que a igreja constrói para acreditar, mas é nas suas promessas. Às vezes as pessoas se colocam a crer em alguma coisa que Deus não prometeu, ela inventou na sua cabeça que deveria ser daquela forma, mas Deus tem compromisso com as suas promessas. Com as suas promessas. 38, então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Diz a palavra aqui que Maria entendeu as coisas? Não. A palavra não diz que ela entendeu, que ela diz: agora eu entendi, agora eu vou conceber. Há muitas coisas que nós não entendemos. C.S. Lewis diz que no dia que nós entendermos Deus, nós seremos deuses ou Ele não será mais Deus. Não há como compreender a mente de Deus. Então nem tudo nós entendemos. Mas a atitude dessa mulher não foi de agora eu entendi. Não. Ela se colocou em submissão e diz: aqui está a serva do Senhor. Então se cumpra o teu querer. Primeiramente o verso 36 fala de um milagre que já estava a caminho. O João Batista é um milagre. A Bíblia diz que o sacerdote velho, Zacarias, já tinha perdido completamente a esperança de ter filhos, de ter uma descendência sacerdotal, e nasce o João Batista, um cara que entrou na história, ele se colocou na brecha da história. Samuel foi o último juiz, o primeiro profeta. A transição de história. Nós vemos a transição de história entre Moisés e Josué. Nós vemos transição de história entre o período de José, já tinha falecido, mas a história vinha dele, para Moisés. Há uma transição de história entre João Batista e Jesus. João Batista é o último profeta, o primeiro evangelista. Um cara que nasceu no tempo certo, um cara que se preparou no período certo, não se contaminou. Um homem que foi um milagre a vida toda. Talvez meses de ministério, mas foi com uma flecha que entrou no coração da história. Nunca mais se esquece a história de um homem fiel chamado João Batista. O verso 37 fala de uma promessa que é confiável. Promessa confiável. O que é impossível para o homem é possível para Deus, diz a palavra. As impossibilidades humanas não colocam em risco as infinitas possibilidades de Deus. A única coisa que Deus não faz e não mexe é quando nós fechamos o nosso coração para Ele. Deus não mexe. Porque o coração é uma porta que tem trinco só para o lado de dentro. E só você pode abrir. Deus não mexe. Mas ainda assim as infinitas possibilidades de Deus acontecem. E as promessas de Deus são fiéis e verdadeiras. Elas se cumprem. Se Maria não se colocasse à disposição, talvez seria Joana. Mas as promessas de Deus se cumprem. Se José não se colocasse à disposição, talvez seria um João. Mas a promessa de Deus se cumpre. Se João Batista não se colocasse à disposição da palavra e da missão,
talvez seria um Pedro ou um José, mas a palavra de Deus se cumpre, nenhuma palavra de Deus cai por terra, todas se cumprem. A palavra de Deus se cumpre no verso 38, uma submissão imediata. Já falávamos sobre isso. Não há aqui uma palavra dizendo, e Maria, entendendo a palavra, disse, agora eu entendi, me submeto. Não. Assim como Abraão, Deus não deu para ele um GPS, diz, olha, eu vou levar você em tal lugar. Apenas Deus disse, sai da tua terra, da tua parentela, e eu te mostrarei aonde você vai ir. O primeiro passo precisa ser dado. O primeiro passo precisa ser dado. Que eu e você, e nós como igreja, precisamos ser como essa mulher. Nós precisamos dar passos de fé. E passos de fé não são passos no escuro. São passos firmes, porque Deus é real, a sua palavra é verdadeira, o seu Filho é verdadeiro, o seu Espírito Santo existe, não é um passo no escuro. Essa mulher deu um passo de crer, e ela entrou dentro da fé, e ela se submeteu. E você pode olhar comigo, como nas Escrituras, há um poder, uma autoridade dada para aqueles que se arrependem. O arrependimento é a porta aonde que as boas coisas de Deus entram na vida de uma pessoa. E você pode olhar comigo também nas Escrituras, quando você lê, você examina como que a verdadeira submissão tem autoridade, tem poder. Como a verdadeira submissão é transformadora de caráter, não apenas de comportamento. Transforma homens como Pedro em grandes pregadores. Transforma homens como Saulo de Tarso, um Adolf Hitler daquela época, em homens que amam almas. A verdadeira submissão transformou essa mulher em uma mulher que talvez ela vai fazer a recepção no céu quando eu e você chegarmos lá. Ela não é imaculada, ela não é cheia de graça, mas é uma mulher que se deixou usar por Deus por causa da submissão. Maria não discute com um anjo e nem duvida da mensagem. Coloca-se completa e imediatamente à disposição de Deus, como serva de Deus, para fazer tudo quanto a palavra de Deus havia determinado. Aqui está a tua serva, Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. A submissão de Maria trazia em seu fundamento a disposição de enfrentar todos os riscos dessa obediência. Ela teve riscos, ela correu riscos dela ser apedrejada, o seu noivo ser apedrejado, dela ser totalmente rejeitada. A Bíblia não fala sobre isso, mas Deus acredita na nossa inteligência. Nós sabemos que ela foi rejeitada. Você imagina se hoje alguém se converte ao Senhor Jesus, como a parentela começa de olhar quadrada, como que começam de ter olhos de perseguição. Naqueles tempos não era diferente. Ela correu riscos diante dessa grande obediência. A longo prazo, a obediência de Maria traria consigo grande honra. Todavia, no presente, representava um risco enorme para a sua reputação e grande prova para a sua fé. Por isso que o verdadeiro Natal não é comida, não é árvore cheia de bolinhas. O verdadeiro Natal não é ajuntamentos e gritarias. O verdadeiro Natal é Jesus. Todo ano nós falamos isso aqui. Os crentes evangeliqueses repetem isso. O verdadeiro Natal é Jesus. O verdadeiro Natal é apenas para aqueles que tiveram um verdadeiro nascimento em Jesus. Fora de Jesus não existe Natal. Mas eu termino falando sobre
A palavra de Deus é completamente confiável. Você pode crer. Se a palavra de Deus diz que há um inferno, você pode crer. Podem se passar 700 anos, mas a palavra vai se cumprir. Se a palavra diz que há uma condenação eterna, ela vai se cumprir, porque isso também é uma promessa. Se a palavra de Deus diz que nenhuma condenação há naqueles que buscam o Senhor, naqueles que já foram lavados, creia nisso. E nós aqui como igreja, como grupo, nós precisamos ser como Maria. Nós não vamos entender tudo, mas nós precisamos obedecer. Que nosso coração seja como o ventre dessa mulher. Que o nosso coração seja como o entendimento da consciência dessa moça, que diz: que cumpra-se em mim o teu querer. Amém. Eu quero orar com você, porque eu tenho certeza que Deus falou coisas com nós essa noite, muito íntimas, e nós precisamos colocar isso na presença do Salvador, em nome de Jesus. Eu quero te agradecer, seu Deus, por esse ano de dádivas, de bênçãos, de discernimentos em que o Senhor tem nos direcionado aqui nessa casa. Nós temos vivido, seu Deus, nesse lugar, grandes coisas, em que o Senhor começou a ressuscitar o ventre de Zacarias e Isabel nessa casa. Nós temos visto aqui, seu Deus, ressurreições verdadeiras, em que o Senhor começou a demandar chuva sobre essa terra. Seu Deus, ajude-nos agora a viver o milagre de Maria. Seu Deus, nós queremos gerar Cristo em nós. Seu Deus, eu coloco diante do Senhor, Pai, o próximo ano. Nós colocamos diante da Tua presença 2025, Senhor. Forma, Seu Deus, aqui nesse lugar uma igreja que gere o Teu Filho para essa sociedade. Seu Deus, usa-nos como Maria, para nós gerarmos Jesus uns para os outros. Que cumpra-se em nós a Tua vontade, Senhor. Amém. Em nome de Jesus, seu Deus, eu coloco na Tua presença, Pai, todos aqui nessa noite que tiveram um arrependimento em alguma área da sua vida, em que o Senhor quebrantou, que o Senhor moveu, que estão se arrependendo dos seus pecados nesse momento, estão entendendo o Espírito de Cristo nesse lugar. Seu Deus, eu oro e coloco na Tua presença aqueles que nessa casa ainda não conhecem o Senhor, ainda não são convertidos, ainda estão debaixo da morte, para que o Senhor também opere uma obra milagrosa de salvação. Eu coloco, Seu Deus, na Tua presença as famílias aqui dessa igreja, Seu Deus, para que a gente não seja contaminado com o espírito mundano de Natal, mas com o verdadeiro espírito de família, de mesa, de contato, de nos reunirmos com o mesmo espírito, com o mesmo sangue, com a mesma fé, para nós termos na nossa casa o verdadeiro Natal. E nós queremos aqui como igreja, Seu Deus, um verdadeiro Natal sobre nós. Eu também quero orar, Seu Deus, sobre os meus irmãos aqui da igreja, que já conhecem o Senhor, que já andam em aliança com o Senhor e que precisam ser fortalecidos na fé. Fortalece, Seu Deus, aqueles que estão em dúvidas. Fortalece, Seu Deus, aqueles que estão buscando força no Senhor. Que a Tua palavra seja conosco, que nós ouvimos, que seja conosco a Tua palavra. Eu estou contigo, não temas. Assim, Seu Deus, nós entregamos nas Tuas mãos, nesse Espírito, nessa palavra, tudo isso que nós ouvimos aqui, em nome de Jesus e no nome do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.